Fala galera, só na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o callback function no JavaScript. Então eu vou precisar de muita atenção, vocês vão precisar rever essa aula porque ela é muito importante e a gente vai utilizar isso muitas vezes, tá bom? E não é tão simples assim de pegar à primeira vista porque JavaScript, essa ideia de callback function foi a primeira vez que eu vi na programação. E olha que eu programo há bastante tempo. E aí, como funciona essa callback function? Por que eu tenho que aprender a utilizar e por que no JavaScript é tão interessante e se usa tanto? A aula de hoje é mais para mostrar para vocês como funciona. Vocês vão pegar a prática à medida que vocês forem programando mais futuramente. Por quê? Aqui a gente ainda está trabalhando com programações, procedimentos síncronos, ou seja, ele executa e traz o resultado. Futuramente a gente vai trabalhar com procedimentos assíncronos. Por exemplo, eu preciso solicitar uma determinada página ou de um determinado sistema que me informe um valor, por exemplo, né? Uma taxa de juros ou preço de um equipamento. E aí eu preciso esperar esse retorno para chegar. Então a callback function é mais utilizada para isso. Ou seja, se o sistema não ficar aguardando o seu sistema todo travar esperando esse retorno, tá bom? Então, os exemplos que eu vou trazer aqui é mais para demonstrar para vocês a possibilidade, como esse procedimento funciona e vocês estarem cientes disso. Até porque a gente vai utilizar muito através de outros métodos, ou seja, já tem métodos implementados no JavaScript em que a gente vai utilizar eles e eles retornam uma callback function. Beleza? Então vamos lá, e se você gosta desse tipo de conteúdo, está gostando das aulas de JavaScript, apesar de serem básicas, mas a gente vai evoluir, eu vou pedir para você curtir aí e se inscrever no canal. Vamos lá então, olha só, vamos para o código. Olha só, na aula passada nós fizemos essa funçãozinha de alerta, eu mostrei para vocês o procedimento, a função, tudo bonitinho, né? Mostrei também que a própria linguagem JavaScript lhe permite criar uma função dentro da função. Beleza, então eu preciso que vocês assistam essa aula para ter um conhecimento melhor sobre o que eu vou explicar aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só, o callback function. Primeiro, deixa eu comentar aqui todo esse script que a gente fez na aula passada para começar a mostrar para vocês. Vou criar aqui um arrayzinho de nomes, tá? Bem básico, Milton e Joãozinho, tá? E vou mostrar para vocês o primeiro contato que a gente tem com o callback function é o seguinte, que a gente vai ver nas próximas aulas, é usar alguns métodos já prontos. Por exemplo, nome.forEach. Eu pego um array, desse array eu vou evocar esse método aqui. Quando eu aperto para evocar ele, olha o que aparece. Uma callback fn. Isso aqui é uma função de callback, que ela tem, olha, um valor, 2, 3 valores como parâmetro. E ela dá como retorno um void. Então ela não retorna nada, ela só executa. E o que seria essa callback function? É nisso que a gente vai trabalhar agora, tá? Nós vamos trabalhar nessa callback function. Nós vimos numa função, na função da function alerta que nós criamos, que ela recebia, olha só, uma mensagem. Não foi isso? E jogava aqui no console log essa mensagem. E não retornava nada. Beleza, professor. Então a gente passa aqui como parâmetro o quê? Uma mensagem. E aí uma variável, né? Olha só. Então eu venho aqui e chamo ela, alerta, oi, bom dia. Olha que legal. Então eu tenho essa execução. Ao executar isso aqui, eu consigo visualizar aqui, olha só, oi, bom dia. Perfeito. Aqui eu passo uma string, ela recebe uma string e ela imprime essa string. Tá? E se MSG fosse uma função? Então, se ao invés de eu passar uma string aqui, eu passasse uma função, como é que ela teria que se comportar? Então, olha só, MSG agora vai ser minha função. Então, posso imprimir a função, só que agora eu vou pôr minha função para ser executada. Então, eu estou passando a minha função
imprimindo a minha função e mandando a minha função ser executada. E aí, o que eu preciso ter nessa minha função que vai ser executada? Ela pode ser qualquer coisa. Por que qualquer coisa? Porque a mensagem, o que eu estou falando aqui para a minha função? Lembra quando a gente criava a soma? Ó, vou até pegar aqui, ó, a soma. Vocês lembram disso? Ó, quando eu vim aqui e criava a soma? N1, N2 era o quê? Era o nome das variáveis que eu estou passando que tem escopo local. MSG vai ser a mesma coisa, ele vai ter escopo local. Então aqui, se eu passar uma função aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai executar essa função. Tá? Então, olha que legal, estou passando o nome da minha função e vou executar a minha função. Então, a minha função aqui pode ser mensagem bom dia, mensagem boa tarde, pode ser qualquer coisa. Ele vai dar o quê? Minha mensagem. Como é alerta, eu vou criar alguns alertas aqui, ó. Então, vamos criar aqui executando sirene, tá bom? Vou criar como se fosse isso, né? Um console log executando a sirene. Pronto, minha sirene é assim. E no caso aqui não vai precisar retornar nada. E aqui eu vou pôr aqui, ó, executando a sirene silenciosa. Silenciosa. Então aqui ele só vai executar a sirene, não vai fazer nada do apito. Gostaram do meu apito, né? Vocês viram aqui, ó, ela aciona é só lembrar, tá? Então essa aqui executa a sirene e essa aqui é silenciosa. E aí como é que eu faço para dar o alerta? Olha só que louco. Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir dar o alerta. Antes a gente não passava a mensagem, uma string. Agora o que eu vou passar? Eu vou passar a minha função que eu quero que seja executada. Ó, executa a sirene, tá? E depois executa a sirene silenciosa. O que vai acontecer? Olha só, o alerta, ela está esperando o quê? Ela está esperando uma variável, né? Um parâmetro. E esse parâmetro nosso é a nossa mensagem. Então, o que ele espera aqui é a definição de uma função para ele poder executar a função na linha 23. Então, ele está esperando a função. Quando eu passo a sirene, ele vai imprimir a sirene e depois vai executar essa sirene. Vamos testar para ver se vai acontecer isso? Deixa eu comentar aqui. Ctrl Shift I. Olha só, então ele deu o retorno da sirene e executou a sirene. Então ele está executando justamente essa minha função aqui que eu estou pedindo. Tá? Aí eu quero a silenciosa então, sem o bool. O que eu vou passar? O alerta, que é essa função que está esperando isso aqui. Ó. Vamos lá visualizar. Olha, ele executa, imprime, né, que eu mandei, e executa a sirene sem o apito. Cara, isso para mim é muito interessante, porque é a primeira vez que eu consigo visualizar isso acontecendo. Só que o que acontece? Aqui eu estou passando uma função como parâmetro. O callback function funciona exatamente da mesma forma, é isso. Então já se tem uma função implementada em que ela está aguardando aquilo. Só que a diferença é o seguinte, eu consigo dar um return, eu consigo retornar a minha função alerta, ela retorna, eu posso retornar e olha que viagem, eu estou retornando é uma função e não mais uma variável, um valor. Então eu posso ter um procedimento que dependendo desse procedimento ele faça o retorno de um outro procedimento que ele esteja aguardando para ser executado, tá bom? Então para mim isso é o grande tchan do callback function. Vou dar como exemplo para tentar melhorar a situação. Por exemplo, vamos pensar nessa fórmula de somar que a gente fez aqui. Né? Mas vamos trabalhar ela agora com a soma de callback function. Vamos fazer ela retornar aqui, ter o retorno de uma função. Se você parar para pensar, a soma é o quê? É ela com dois parâmetros, né? Mas eu posso executar ela tipo duas vezes. Soma um e depois soma o resultado dela com ela mesma. Olha só, nesse caso, vou comentar para não confundir vocês e vou criar a minha função, ó, function soma, ó, vai ser o N1. Vou passar um parâmetro só para eu poder ter um retorno dela, ó, o N1.
Então, o N1, em teoria, vai pegar o quê? Vai pegar o N1 mais o N2. Só que eu não tenho o N2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, você vai retornar que você está esperando um outro procedimento com um novo parâmetro. E só depois disso, eu vou retornar o N1 mais o N2. Olha que viagem. Vamos devagar para vocês conseguirem entender. Olha só, a minha soma, ele começa o procedimento, N1, passa com o parâmetro o N1. O retorno dela não é a soma ainda. É o quê? É uma função que está aguardando o quê? Outro procedimento, outro parâmetro para executar o procedimento de soma. Então, a minha soma, se eu passar a primeira vez um parâmetro só, vai fazer o quê? Ele vai me retornar uma nova função. Tá? Vamos visualizar isso. Eu sei que esse detalhe é confuso por ser novo, mas à medida que vocês vão processando e trabalhando, vocês vão ver que isso faz muito sentido no JavaScript. Até porque a gente trabalha com muita coisa síncrona, tá bom? Então, olha só, vou dizer que a soma, tá? Vai ser o seguinte, a soma de 2. E vamos imprimir essa mensagem, a soma. Vamos ver qual que é a resposta disso aqui? Primeiro, o que vocês acham que vem como resposta? Pensem aí, vai vir o que como resposta? Vai vir um 2, um 3, vai somar o quê? Né? Vamos visualizar? Olha só. Eu venho aqui e ele teve o quê? Retornou a minha função. Então, ele está dando um return da minha função. Eu tenho agora em S o quê? Uma função. O S aqui vai ser uma função. Então, se eu pegar a minha variável, ó, o número agora, S com 3, o que ele vai fazer? Olha o que eu fiz. Eu tenho a soma jogou para S o que? O meu valor. Eu tenho a soma pegou, deu return de quem? De uma nova função. Então, em S eu tenho o quê? Eu tenho uma função. Eu não tenho um valor, eu tenho uma função. E aí eu tenho que essa função está esperando o quê? Um novo parâmetro para somar com o anterior. Olha a loucura. Então, S agora vai ser o quê? Vai ser 2. Tem o N1, vai passar 2, vai ser a função retornando e eu aguardando o próximo parâmetro. Agora eu passei 3. Aí quando eu jogo 3 aqui, ele vai ter o quê? 2 do anterior, que está dentro dessa função de retorno, mais 3. Olha onde nós chegamos. Então ele vai dar 5 aqui como resposta. Vou deixar imprimir o console log, tá bom? E vou mandar imprimir o N, tá? Eu posso mandar imprimir o N ou aqui eu posso mandar imprimir o S3. Vocês definem o que for melhor. Vou colocar N porque fica mais direitinho aqui, mais simples de entender. Vamos executar. Olha a viagem. Então eu tenho a função e eu tenho o retorno aqui. Outra forma de imprimir isso aqui, a resposta disso aqui, é o seguinte. Como eu sei que já tem 2 parâmetros aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, ln vai ser o que? Soma de 2 com 3. O que ele faz? Passa esse aqui para o primeiro parâmetro e depois passa esse aqui para o segundo. O retorno da função, tá? Aqui é o retorno da função. Então ele executa isso aqui, retorna a função vem e executa isso aqui, ó. O 3, igual fizemos aqui agora. Se eu mandar imprimir aqui, ó, vamos ver como é que fica. Olha lá, fica exatamente o 5. Viajante, né? Só para ver se vocês entenderam mesmo, nós vamos agora brincar de multiplicar. Vamos criar uma função que dobra, que multiplica, aliás, 3 termos. Então, olha só, o meu multiplicador, ó, multiplicador. Tá bom? Meu multiplicador, eu vou receber um número, vou retornar, olha só, o quê? E preciso do... Minha ideia vai ser multiplicar N1 com N2. E posso fazer até com N3, só para aumentar o nível aqui da viagem possível, tá? Então vamos lá, olha só. Eu vou ter essa aqui, vou dar um return dele de uma nova função. E eu vou passar como parâmetro aqui o N2. E aqui vou dar uma nova... E agora eu retorno o valor, N1 vezes N2 vezes N3. Bom, então aqui se eu for fazer um novo número, a resposta, né? A resposta, o que eu faria? Multiplicador. Se eu pôr aqui 2,
eu vou ter o quê? Ó? Ele aqui vai me retornar uma função. Ó. Ele já está mostrando aqui. Ó, e depois retorna essa função. Então, 2 vezes 3 vezes 2. Console log resposta. Vamos ver a resposta? Nem eu sei. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Perfeito. Posso fazer isso aqui, tá bom? Ao passo que, lembrando que isso aqui retorna uma função, depois isso aqui retorna outra, depois essa aqui retorna outra. Galerinha, olha só. A ideia de callback function é exatamente essa. É você trabalhar com funções de retorno e funções como parâmetro. Então ela fica guardando aquela determinada função, aquele determinado procedimento. Aqui não faz muito sentido essa soma, esse multiplicador, por quê? Porque tem maneira mais fácil de desenvolver. Perfeito, mas tentem pensar se a soma estivesse aguardando um outro valor. Né? Então, há formas de assíncronas, de procedimentos assíncronos que a gente vai precisar tomar um certo cuidado. E a callback function funciona. Outra forma é de você mostrar como você quer que seu procedimento funcione. A gente nas próximas aulas vai trabalhar com map, com for each, com filter e com find, que utiliza esses conceitos de callback function, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, comentem aqui que eu vou tentar sanar qualquer dúvida de vocês. Aqui para mim, como professor, é o caminho mais fácil para tirar dúvidas de vocês quando eu estou em casa, que o YouTube já me avisa. Beleza? Abração e fui!